Olá pessoal, vamos continuar nossa aula sobre variáveis aleatórias, agora falando sobre variáveis aleatórias contínuas. E a definição é uma função definida no meu espaço amostral, assim como no caso discreto, mas agora assume valores no intervalo dos números reais. Então, antes tínhamos valores discretos e agora temos valores reais. Por exemplo, peso, altura, temperatura, tempo, tudo isso são exemplos de variáveis aleatórias contínuas. Então, em aulas anteriores tínhamos esta situação. No eixo horizontal, os valores possíveis da minha variável aleatória x, nesse caso discreta, e no eixo vertical, as probabilidades associadas a cada valor. Agora é um pouquinho diferente, porque não temos mais uma distribuição discreta como a gente está vendo. Temos uma distribuição contínua, ou seja, todos os valores do eixo x são possíveis, não mais somente os valores discretos. Então, se antes calculávamos p de x igual a um x, o nosso interesse agora é a probabilidade de x pertencer a um intervalo, nesse caso, entre A e B. Então, a f de x que a gente está vendo na direita, ela exerce o papel semelhante a p de x, mas no caso contínuo. Mas note que a f de x não é uma probabilidade como a p de x o é para o caso discreto. Vamos ver um exemplo. O ponteiro dos segundos de um relógio mecânico pode parar a qualquer instante devido a algum defeito técnico ou término da bateria. Então, nessa figura, a gente tem a representação desse relógio mecânico e considere a variável aleatória x como sendo o ângulo que o ponteiro forma com esse eixo imaginário vertical. Então, a minha variável aleatória x, ela está descrita aqui em vermelho. É exatamente esse ângulo aqui. Nesse caso, o x pode ser uma variável aleatória discreta ou contínua, dependendo de quais valores essa variável aleatória pode assumir. Veja o primeiro caso. Se x assumisse o valor 0, 6, 12, 18 até 354. Nesse caso, são valores discretos e temos as probabilidades para cada valor. Nesse caso, 1 sobre 60. Neste cenário, a gente tem esta representação da p de x. No eixo horizontal são estes 60 valores e no eixo vertical são as probabilidades para cada valor. Nesse caso, 1 sobre 60. Entretanto, eu poderia considerar a variável aleatória x como contínua. Isso aconteceria se x assumisse qualquer valor entre 0 e 360. E nesse caso teríamos algo mais ou menos assim. No eixo horizontal eu teria valores contínuos de 0 a 360 e no eixo vertical eu teria essa f de x que nos forneceria as probabilidades dos intervalos. Nesse caso, probabilidade do intervalo entre A e B, C e D ou qualquer outro do nosso interesse. Então veja, essa é a diferença entre o caso discreto e o caso contínuo. Então, em resumo, a gente tem essa figura. Temos uma função f que é capaz de nos fornecer uma probabilidade no intervalo, nesse caso entre A e B. E essa probabilidade é dada pela área embaixo dessa curva. E da matemática, a gente sabe que calcular a área embaixo da curva, a gente faz através de integrais. Então, probabilidade de x estar entre A e B é, na verdade, a integral de A até B da minha função.
que nesse caso é essa f de x. E essa função, ela tem um nome específico para a gente. É a função de densidade de probabilidade. Ela exerce papel semelhante a p de x no caso discreto, mas ela não é uma probabilidade. A integral dessa função que nos fornece uma probabilidade. E para que ela nos forneça essa informação que a gente precisa, duas propriedades devem ser satisfeitas. A primeira delas é que a f de x deve ser maior ou igual a zero para todo o valor de x. Ou seja, ela só pode assumir valores do eixo horizontal para cima. Além disso, a integral de menos infinito até mais infinito dessa função f de x deve ser igual a 1. Isso quer dizer que a área embaixo dessa curva deve ser igual a 1. E isso é muito interessante, porque se essas duas propriedades são satisfeitas, isso significa que qualquer área embaixo dessa curva vai estar sempre entre 0 e 1. Então, teremos, de fato, uma probabilidade. Então, visualmente, essa integral é, na verdade, essa área, que representa, de fato, uma probabilidade. Vamos ver um exemplo. Seja a função f dada por f de x igual a 2x, se o x estiver entre 0 e 1, e 0 caso contrário. Essa função ela é dada graficamente dessa forma aqui. No eixo horizontal eu tenho os valores de x, nesse caso de 0 a 1 a função assume valores positivos, fora de 0 e 1 ela assume o valor de 0. Para verificar se essa função pode ser uma função de densidade de probabilidade de alguma variável aleatória contínua, ela deve satisfazer aquelas duas propriedades. A primeira, f de x deve ser maior ou igual a zero, e nesse caso ela é, porque se o x estiver entre 0 e 1, f de x assume o valor de 2x, que é maior ou igual a zero. Caso contrário, também, porque f de x vai ser igual a zero, satisfazendo essa primeira propriedade. Então, de fato, f de x é maior ou igual a zero para todo x. A segunda propriedade diz que a integral de menos infinito a infinito da f de x dx deve ser igual a 1. Nesse caso, a integral dessa função é, na verdade, a área embaixo da curva, que é um triângulo. Então, a área aqui seria base, que tem comprimento 1, vezes a altura, que tem um comprimento 2, dividido por 2. Sendo assim, a segunda propriedade também é satisfeita. A integral de menos infinito a infinito de f de x é de fato igual a 1. Em conclusão, temos que a função f pode representar a f de p de uma variável aleatória contínua, porque ela satisfez essas duas propriedades. E, teoricamente, essa f de p ela pode assumir qualquer comportamento, desde que seja não negativa e a área total embaixo dessa curva seja igual a 1. Então, aqui a gente tem 4 exemplos diferentes de uma FDP. Vamos ver mais um exemplo. Verifique se a função abaixo é uma FDP. Então, eu tenho a minha f, que ela assume o valor x quando o meu x está entre 0 e 1. Assume o valor 2 menos x quando o x está entre 1 e 2. E 0 quando não está em nenhum desses dois intervalos. Para que essa f seja uma FDP, inicialmente ela deve ser maior ou igual a 0 para todo x. Se o x estiver entre 0 e 1, ela assume o valor de x, que é positivo. Se o x estiver entre 1 e 2, ela assume o valor 2 menos x. E nesse caso,
o menor valor possível ocorre quando x é igual a 2. E essa função assume o valor de 0. Então, ela também é maior ou igual a 0 nesse intervalo. E 0, caso contrário. Então, a primeira propriedade foi satisfeita. Agora, vamos verificar a segunda, que é a integral de menos infinito a infinito de f de x dx deve ser igual a 1. Essa integral eu vou particionar em 4. A primeira é integral de menos infinito a 0, e nesse intervalo a minha f de x assume o valor 0, por isso que tem um 0 aqui no meio. A segunda parte é a integral de 0 a 1, e nesse caso a minha função f de x assume o valor de x. A terceira parte de 1 a 2, f de x agora é 2 menos x, e a terceira parte é de 2 até o infinito, que novamente a minha função assume o valor de 0. Essas duas integrais que eu deixei destacada são as que apresentarão valores positivos, porque a primeira e a quarta são 0. Resolvendo esta segunda integral, a gente chega nessa quantidade que é igual a meio. Resolvendo a terceira integral, a gente chega nessa quantidade que também é igual a meio. Sendo assim, a integral de menos infinito a infinito de f de x dx é de fato igual a 1. Em conclusão, podemos dizer que essa f de x é uma função de densidade de probabilidade. Agora vamos ver mais um exemplo um pouquinho diferente desse anterior. Seja x uma variável aleatória com f de x igual a cx2. Então, eu estou afirmando que essa f de x é uma FDP. Encontre o valor de c. Então, nesse caso, o que a gente tem que fazer é encontrar o valor de c para que essa integral de menos infinito a infinito seja igual a 1. Mas essa integral, novamente, eu vou resolver por partes. Isso tudo eu igualo a 1, porque se f de x é de fato uma FDP, essa integral deve ser igual a 1. Resolvendo essa integral no meio, a gente chega nessa igualdade, que isolando o c, a gente conclui que c é igual a 3. E agora a gente vai ver uma observação muito importante para variáveis aleatórias contínuas. Imagine que o meu interesse seja calcular uma probabilidade pontual, assim como eu fazia nas variáveis aleatórias discretas. Ou seja, se eu quisesse calcular a probabilidade de x estar entre A e A. Nesse caso, eu teria que encontrar a integral de A até A dessa f de x. Entretanto, essa integral vale 0. Ou seja, qualquer probabilidade pontual de uma variável aleatória contínua é igual a 0, diferente do caso discreto. Sabendo disso, olha que interessante, a probabilidade de x ser maior ou igual a A e menor ou igual a B é, na verdade, a mesma coisa do que a probabilidade de x ser maior do que A e menor do que B, ou maior ou igual a A, menor do que B, ou qualquer outra combinação. Isso quer dizer que ser maior ou igual ou simplesmente maior, para a gente aqui, estudando variáveis aleatórias contínuas, não faz qualquer diferença. Então, a gente termina aqui a primeira aula sobre variáveis aleatórias contínuas, em que a gente aprendeu a função de densidade de probabilidade,